Fala galerinha de Queimados, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, Papo de Segunda, debate, né? Toda segunda a gente tem um debate para a gente conhecer um pouquinho do que as pessoas estão pensando. E o tema de hoje é um tema polêmico, tá? É um tema muito polêmico, misticismo nas igrejas, tá? Cobrança de bênçãos e muitas outras coisas que têm acontecido hoje no meio evangélico. Tem muitas pessoas que falam assim, a gente não pode ficar debatendo, isso é coisa dos homens, não pode ficar expondo as coisas que estão acontecendo aqui ou acontecendo ali. Vocês falam muitas coisas e não falam o que tem que ser falado. Bom, gente, o debate é justamente para a gente tirar as dúvidas das pessoas, para que as pessoas entendam um pouquinho, né? Não é para colocar dúvida, é para tirar, porque a gente recebe perguntas na caixinha e a gente traz pessoas aqui, especialistas no assunto, para debater sobre isso, para falar sobre o assunto que está em evidência hoje. E hoje eu estou recebendo dois pastores que vão falar sobre o tema, né? Acredito que eles estejam bem preparados. Estou recebendo aqui mais uma vez pastor Anderson Santana, da Igreja Assembleia de Deus. Boa noite, seja bem-vindo, Anderson. Boa noite, Joelson. Quero dar boa noite também, Etienne, o nosso público aí. Agradecer o convite, né, daquele nosso primeiro chat da nossa cidade, o mais forte, que tem mais audiência. Agradeço muito, é um prazer e você está sendo usado por Deus com certeza para trazer o esclarecimento, já que a Bíblia diz que o meu povo será destruído porque lhe falta conhecimento. Então você vê o tamanho do peso da responsabilidade de se não conhecer a verdade, porque pode ser até o povo de Deus sem conhecimento será destruído. Então é um trabalho de suma importância, acredito que será uma noite sem precedentes, fantástica. Perfeito. Recebemos também aqui o pastor Germano Franco, do Ministério Manaim. Boa noite, seja bem-vindo, pastor. Boa noite, Joelson, boa noite a todos. Quero também agradecer aqui o espaço, quero agradecer o convite. É um tema, muito polêmico, pouco falado, é o que o pastor Anderson disse. Na verdade, o povo foi destruído, o meu povo tem sido destruído porque faltou conhecimento. Então, é um debate bastante importante. Eu faço das palavras do pastor Anderson Santana as minhas. Creio que o senhor está sendo muito usado por Deus aqui. Vai ser bom, vai ser bom. Até porque no passado, né, pastores, Jesus também foi cancelado muitas vezes quando chegava no templo e fazia aquelas pregações dentro do templo, né? Teve uma vez que ele foi até, ele teve que sair, os caras expulsando ele do templo porque ele ia contra tudo aquilo que eles achavam que era certo, né? Há quem diga que se Jesus vivesse na nossa época, no século XXI, ele não pregaria na maioria das igrejas, ele não teria espaço pelo tipo de evangelho que Jesus pregava na Bíblia Sagrada. Acha que ele expulso dos templos? Com certeza ele seria cancelado. Meu Deus, então... Só que Jesus ele não se preocupava com ele queria fazer a vontade do Pai, né? É o que a gente quer, trazer a verdade à luz da Bíblia para todas as pessoas. Então, fica com a gente, o pessoal pode mandar também as suas dúvidas, perguntas. Eu vou ler algumas perguntas da caixinha também para os pastores responderem. Mas antes, um oferecimento CCAA, sua escola de idiomas aqui na cidade de Queimados. Você quer aprender inglês e espanhol? A escola CCAA é bem conhecida em todo mundo, né? E aqui em Queimados tem feito a diferença na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E se você quer colocar o seu filho também, aproveite nesse início de ano, porque tem promoção para os seguidores do Chat Podcast. Você que é seguidor do Chat, quer colocar o seu filho, ou você mesmo quer estudar, vai lá, fala que é seguidor, porque a matrícula vai ser grátis. Se você se matricular em inglês, você vai ganhar 6 meses de espanhol grátis também, tá? Então, se sua escola de idiomas aqui na cidade de Queimados. Temos também... Você quer colocar o seu filho para estudar, né, o ensino médio, temos também o IEGA, né, Etienne? Para que esse jovem também que quer se formar, quer estudar o ensino médio. Desde quando lá no IEGA, Etienne? Desde quantos anos? Desde o maternal. Então, todas as idades. Então, se você quer, tem também aí, a gente vai deixar na descrição aí o @ no Instagram do IEGA para que você possa se matricular o seu filho. Instituto IEGA. Instituto IEGA. Então,
corre lá no Instagram, faz a sua inscrição lá, que tem promoção também logo nesse início de ano, nesse início de mês, tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto com mais dos nossos patrocinadores. Vamos falar com os nossos convidados então. Pastor Anderson, Pastor Carlos, Mateus Germano, né? Franco. O misticismo dentro das igrejas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque tem gente que defende, né? E primeiro explicar o que é misticismo, né? Que tem gente que não sabe. Então, explicar para o que é misticismo primeiro, para que as pessoas entendam. Explicar para o nosso público, para a nossa audiência, o que quer dizer a palavra misticismo. A palavra misticismo é o mesmo que junção religiosa. Vou dar um exemplo básico. É quando você pega manifestações de uma religião e coloca dentro de uma outra religião. A primeira ignorância que acontece, Joelson, é o evangélico, ou o protestante, ou o evangelical dizer que ele não pertence a religião nenhuma. Não pertence a religião nenhuma. Ele confunde religião com religiosidade, que são coisas completamente diferentes. Então, em primeiro lugar, o cristianismo é uma religião. Tiago, escrevendo a sua epístola, ele diz o seguinte: vos apresento a religião verdadeira, cuidai dos órfãos e das viúvas e receber bem os estrangeiros. Então, o cristianismo é uma religião. É a religião verdadeira. Se existe a verdadeira, existe as falsas. Então, o cristianismo, ele é uma religião. E aonde entra o misticismo? É quando eu pego manifestações de outras religiões e coloco dentro do cristianismo. Eu pego manifestações lá da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé e trago essas manifestações, esses conceitos, essas ideias culturais e coloco no cristianismo. Aí eu não tenho religião, aí eu tenho bagunça religiosa, eu tenho mistura, eu tenho misticismo. Então, misticismo é a junção de uma ou várias religiões. São, assim, rituais, é isso? Conceitos de culto. Tipo assim, eu tenho uma ideia muito forte lá na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé, de rosas, de flores, né? Quando eu vou, por exemplo, na Umbanda, os orixás, eles são representados através de ferramentas. Na Quimbanda tem a ideia muito de se usar flores, de se usar rosa, de se usar sal, banho com ervas. E quando eu trago essa ideia para dentro do cristianismo, uma coisa que de repente eu vivenciei numa outra religião, eu tenho uma mistura religiosa, né? Eu tenho aquilo que é místico, eu tenho aquilo que é misturado. Eu não tenho a religião pura, a religião verdadeira citada por Tiago, entendeu? Pastor? Termo, né? Na verdade é um termo aí para poder tentar se conectar com Deus, precisa de um tipo de objeto, um tipo de artefatos para poder... Ponto de contato? Ponto de contato. Mas no Antigo Testamento muitos usaram ponto de contato também, né? Qual é a diferença do Antigo para o Novo e por que antigamente eles usavam e hoje não se pode usar? Ou muitos usam alegando que pode. Acredito que, na verdade, dependendo do ponto de contato, se pode usar. E aí você tem que ver quais são os pontos de contato que as igrejas têm adotado. Então, hoje em dia, você vê aí o povo, né, através das rosas, através de sal grosso, através de figo. Fala mais pertinho, por favor. Através de figo, através de rosas. Enfim, são coisas que tá fora da produção. Tá aberto o microfone direitinho ali, que eu nem tinha conferido. Tá certinho aí? Tá aberto, né? Então, nesses pontos de contato, é o que muitas pessoas alegam. Tipo, eu vejo muito pastores em algumas igrejas fazendo algumas coisas na televisão e eles pedem para as pessoas colocar um copo com água para consagrar, para ungir, ou uma rosa para colocar em cima da geladeira, que a rosa vai atrair, vai sugar todo mal olhado. Essas coisas dentro da igreja cristã, isso procede? Tem base bíblica isso? Você falou uma coisa interessante aí sobre a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Primeiro que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo. E o Antigo Testamento ele foi escrito
de forma específica para um povo e um lugar. Não pode contextualizar. Porque existem textos no Antigo Testamento que quando você contextualiza, você fere a essência textual, porque ele só foi escrito para aquela época. Ele não é via doutrinária, ele é via histórica. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje nós transitamos nas igrejas, nós vemos muitas campanhas aí dos 7 mergulhos de Naamã. Aí o que as pessoas fazem? Elas fazem uma campanha de 7 semanas e no final daquelas 7 semanas a pessoa ela será abençoada baseada nos 7 mergulhos de Naamã. Porém, esses 7 mergulhos de Naamã você não pode contextualizar para a igreja hoje, porque foi específico para uma época e um lugar. Ou seja, aquela ideia de se mergulhar no rio dada pelo profeta para que o general Naamã fosse curado foi específico para Naamã, não para os dias de hoje. Não dá para você contextualizar, porque quando você contextualiza, você fere a essência textual. Daí surge a heresia e das heresias surgem as seitas. Então, tipo assim, existem coisas no Antigo Testamento que você consegue contextualizar e coisas no Antigo Testamento que você não consegue contextualizar. Então aí quando você fala isso, e muitas igrejas fazem isso, muitas igrejas estão fazendo isso. E por que eles fazem isso então, pastor? Por que eles fazem isso se está fora de contexto da época? Por que é necessário fazer isso? Por que as pessoas fazem isso? Se os pastores estudaram, sabem teologia, estudaram, conheceram, conhecem a palavra, dizem que são usados pelo Espírito Santo, e como é que eles conseguem seguir e fazer isso? Então, estava até conversando ali embaixo agora há pouco, o povo está invertendo os valores, né? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, está sendo invertido os valores, onde você precisa ver para crer, sendo que, na verdade, você precisa crer para ver. E se você crer, você vê o milagre acontecer. Se você crer, você vê o casamento sendo restaurado. Se você crer, você consegue ver a manifestação de Deus. O que está acontecendo? Que para encher as igrejas, né, eles estão formando grandes campanhas, porque isso atrai, chama a atenção do povo. Então o povo hoje precisa ver alguma coisa para ir na igreja. Essa é a verdade. O povo não vai para a igreja, né? Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é... Não, eles vão para a igreja por aquilo que Deus pode fornecer, por aquilo que Deus pode dar. Então temos diversos tipos de campanha. Tem o culto do empresário, tem o culto, quebrando as correntes. Porque o povo vai nessa... porque tem o culto do empresário. Por que eles vão para o culto dos empresários? Porque a vida financeira está quebrada. Então eles entendem o seguinte: se eu for para o culto do empresário, a minha área financeira pode ser restaurada. Sendo que, na verdade, não é isso. Então, as campanhas que são feitas, na verdade, na minha concepção, é para atrair a atenção do público. Não seria uma estratégia que eles usam? É uma estratégia. Mas eu fico pensando também, Jesus não fazia esses movimentos. Pelo contrário, as pessoas que iam atrás dele, por aquilo que ele falava e ensinava, né? Tipo, se ele não ficava sentando, vamos ver uma estratégia aqui para trazer multidão. Não. Ele simplesmente falava. E as pessoas iam até ele, né? Pô, me cura, meu filho está doente, está com febre, está isso, a menina morreu. E aí ele ia e fazia o milagre, e ele não fazia nenhuma exigência, né? O pastor, tipo assim, tá doente, mas você tem que pegar esse envelope aqui, você tem que fazer isso aqui, você tem que subir ali, ele sempre falava, tem fé? Tua fé te cura, tua fé te salva, tua fé. Então é o que o pastor falou. O que acontece hoje, o misticismo, é que as pessoas aprenderam, as igrejas aprenderam que usando um ponto de contato, né, que usando alguma coisa que se vê, se torna mais fácil para a pessoa crer e acreditar. E aí muitos acabam trazendo do Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento fazia um montão de coisas, né? Se levantava um montão de imagens, um montão de coisas para poder estimular. Só que na graça com Cristo é diferente, né, pastor? Hoje em dia você não tem mais as manifestações do Antigo Testamento.
Até mesmo porque o Espírito Santo ele atuava de uma forma diferente no Antigo Testamento da forma que ele atua no Novo Testamento. O Espírito Santo ele era dado por medidas no Antigo Testamento através de necessidades específicas. No Novo Testamento é diferente, nós temos a totalidade do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então esses pontos de contatos, né, essa forma do Espírito Santo se manifestar no Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo Testamento, só que as pessoas vão pegando aquelas formas de manifestação do Antigo Testamento, vão trazendo para o Novo, a fim de se ter um entretenimento e vão usando, ludibriando e infelizmente enganando as pessoas. E acaba que às vezes a pessoa faz 7 campanhas de 7 mergulhos e chega num 7 e não acontece nada. Não é curado. Aí ela faz o quê? Tem que fazer mais 7? Mais 7, né? E a culpa é dela, foi culpa da... Chegou atrasado. Não teve fé, não deu aquilo que deveria dar. E aí você vai jogando a culpa pra pessoa e a pessoa vai se sentindo cada vez pior, entendeu? E aí, em vez da pessoa se liberta, ela acaba ficando oprimida, né? Pô, tô errando, tô falhando, o que eu tô fazendo de errado? Como se ela... como se Deus procurar ele fazer alguma coisa, ela tem que ser perfeita, né? É por isso que tem muita gente frustrada com o Evangelho e com Cristo, por causa desse tipo de coisas que vem acontecendo no nosso meio. Infelizmente, a pessoa vai lá, deposita um exemplo, faz um voto aqui de tanto que você vai ser curada, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai fazer. E se Deus não quiser fazer? Exatamente. Deus é obrigado a fazer? Se ele não quiser abrir a porta? A vontade de Deus... Até porque se ele quiser abrir sem que você nada, faça nada, ele não pode, né, pastor? Sim, claro. A vontade de Deus é soberana. Isso aí, é soberana. E se Deus quer esse momento para minha vida? E se Deus quer tratar comigo de uma forma diferente? Por exemplo, não quer que a porta se abra para mim. Não adianta, eu posso fazer campanha, posso dar mortal, posso dar cambalhota, posso entregar meu dízimo, posso dar oferta de amor, posso entrar na campanha, posso fazer o que quiser. Se Deus não quero. Não vou abrir, não vou porque fazer. Porque às vezes até as pessoas acham que... Pelo fato dela oferecer um valor na igreja, ela está isenta dos pecados, das coisas, né? Tipo, eu tô dando esse valor aqui, pô, Deus vai me abençoar. E às vezes o que mais Deus quer, Deus não quer dinheiro. O que mais Deus quer é o coração, a vida das pessoas, né? E como a gente está falando... e o caso de que quando a pessoa realmente ela bebe um copo com água e é curada, é proibido fazer isso? É proibido usar ponto de contato? Ou pode usar, pode ser que aconteça? Ou é antibíblico? Não precisa. Cristo é suficiente. Deus é livre, Gelson, para agir independentemente da circunstância. E olhando para a necessidade do homem, do ser humano, dentro do campo da ignorância, Deus vai acabar abençoando ou agindo. Existe uma frase de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que ele disse o seguinte, que a ignorância ela é uma bênção. Porque enquanto a pessoa não sabe, ela está livre de qualquer pena capital. Depois do momento que ela passa a conhecer, ela é julgada por aquilo que sabe. Então, nesse caso aí, enquanto a pessoa não sabe, Deus pode agir com graça, com misericórdia, ir lá e curar, porque a pessoa não tem conhecimento. Aí entra a palavra ai dos pastores, porque os pastores são responsáveis em ensinar, em transmitir o conhecimento. Mas todos esses pontos de contato, água orada, rosa ungida, flor, sal, tudo isso aí é Êxodo capítulo de número 32, bezerro de ouro. É quando você coloca uma coisa para representar outra. Quando você depende daquilo ali, de algo palpável, para representar aquilo que é eterno, aquilo que é sagrado. Isso é chamado de culto alternativo. É como se você estivesse colocando novamente o bezerro de ouro no centro do culto. Exatamente. Entendi. E a gente vai entrar na parte da cobrança das bênçãos também, porque tem muita gente que infelizmente até fala, né? Poxa, pastor, eu fiz aquela campanha, eu dei aquele valor, eu dei aquele dinheiro, eu sou uma pessoa que ajuda muito a igreja, eu sou dizimista fiel, mas pastor, minha vida não vai para frente, minha vida não muda, mas eu estou fazendo conforme está sendo mandado, poxa, mês passado eu dei até mais, e por que não acontece? Por que isso acontece na vida das pessoas? O que está errado? Complicado. Foi o que eu falei, eu torno a dizer, Deus não é obrigado a fazer nada. Então, o seu milagre não é mediante o valor que você vai dar. Você pode dar R$1 milhão. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa. Então, esse, na verdade, é o chamado de simonia, né, pastor Anderson?
que acontece? O povo hoje acha que oferecendo ou entregando uma oferta, ele vai estar isento do pecado, ele vai estar comprando a sua salvação, ou vai estar comprando o seu milagre. E isso está completamente fora. A Bíblia diz, se você não tem fé, tem que ter fé. Então não vai ser o seu dinheiro que vai comprar o milagre. Ué, quantos famosos aí, quantos que possuem muitos dinheiros, né, milionários, e ofertaram para os seus deuses, ou alguns que ofertaram para o nosso Deus, e a vida não anda. Isso não está relacionado à oferta, à entrega. Isso não está relacionado. Está relacionado à vontade de Deus para a tua vida. Quais passagens que alertam sobre essas práticas? Gente, hoje a gente está falando, a gente não está falando de nenhuma outra religião a não ser o evangélico. As igrejas evangélicas te utilizam de objetos, de pontos de contato, traz o misticismo para dentro das igrejas. Então, a gente está falando aqui sobre os evangélicos, a igreja evangélica, tá, gente? Que utilizam de alguns fundamentos para se manterem de pé ou se manterem com o seu povo ali fixo dentro da igreja. Até porque, pastor Anderson, uma pessoa que é acostumada muito a usar de arruda, passa no Vale do Sal Grosso, toma banho disso, toma banho daquilo, ela acaba acostumando com tudo isso. E quando ela vai para uma igreja que de repente não tem, ela até fala assim, essa igreja é fraca, não tem poder, não tem poder, já vi ele falar, vou voltar para onde eu estava. Porque na verdade, como você falou, há muitos pastores, então a culpa é muito, o pastor ele vai ser muito mais cobrado do que ele está ensinando do que o próprio membro que está ali ouvindo e aprendendo, não é isso? Paulo pede misericórdia pela vida dele, né? Ai de mim, porque salvando a muitos não venha perecer a mim mesmo. Então, o pastor ele é responsável não só por ele, mas pelas ovelhas, pela congregação que ele dirige. Então, ele é responsável em instruir, né? Em ensinar. Ele tem que ter essa capacidade de mostrar a verdade. E, às vezes, o membro ele erra porque ele está numa igreja que não é ensinado. Porém, a fé é transcendente, né? A fé ela vai além, né, das circunstâncias, do conhecimento. É por isso que algumas vezes a pessoa pede errado, mas recebe certo, né? Eu sempre costumo dizer isso, ele pede errado porque ele está pedindo em cima de vários pontos de contato, mas aí Deus olha para o coração dele, né? Deus olhando para o coração dele, de forma definitiva vai o abençoá-lo. Agora, um texto que você falou sobre o texto, um texto que a gente gosta de usar muito, é exatamente esse texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 2, que fala sobre o culto alternativo, né? Quando o povo de Israel coloca lá um bezerro de ouro, quando Moisés tinha vagando Moisés e colocando o bezerro de ouro ali, aquele bezerro de ouro não representava os deuses egípcios, representava o Deus de Israel. E quando Moisés ele desce do monte, ele vê ali aquele bezerro de ouro, Deus fala com ele que aquilo ali era idolatria, então Moisés se ira, fica muito chateado, porque mesmo aquele bezerro ali representando ao Deus de Israel, seria uma idolatria. Então, é o que acontece hoje. Quando você pega alguma coisa que precisa representar Deus, seja uma arca da aliança, seja um shofar, seja uma menorá, seja um utensílio, uma roupagem, óleos, seja o quipá, seja o que for, você acaba profanando aquilo que é sagrado. Então, tipo assim, o texto base sobre isso aí, que desde lá do Antigo Testamento, Deus não aceita esse tipo de profanação, né? Esse tipo de idolatria, Deus não aceita. Você acredita que se muitas igrejas parassem de usar esses elementos, fazer esse tipo de campanha, você acredita que elas perderiam membros? Membros talvez não. Membros talvez não. Mas muitos frequentadores de cultos iriam parar de frequentar. Porque existe muito membros fiéis. Então talvez membro não, porque o membro tem um conhecimento ali mais fundo, né? Mas frequentadores de culto, eu acho que sim, perderia. Pastor Anderson, um pastor que falou que debate com você. Tem um pastor que falou que é de uma igreja que usa rosa e sal grosso e gostaria de estar num debate contigo ao vivo, tá? Então a gente vai marcar e eles usam na igreja deles. E aí cada um vai na Bíblia aí vai ver o que. Então vamos marcar, tá, pastor?
Como que o uso de elementos físicos, sal grosso, rosa ungida, água do Rio Jordão. Eu vejo muito pastor indo para Israel e trazendo água do Rio Jordão, né? Para fazer campanha aqui. O que você tem a falar sobre isso? Vai funcionar a água do Rio Jordão aqui só porque ele trouxe o Rio Jordão? Talvez nem seja do Jordão. Pode ser daqui do... Aqui, né? Pastores, amigos, não façam isso. Pelo amor de Deus, não faça tal coisa. Quer ir para Israel? Pode ir para Israel. Quer ir lá no Jordão? Pode dar um mergulho lá se quiser. Mas não traga para cá para enganar os fiéis. Não funciona. Não funciona. É a fé. É a fé do povo. Não vai ser a água que vai salvar. Não vai ser a água que vai libertar. Não é a água que vai trazer a cura. É a sua fé. Você tem fé? Você tem fé para isso. Para acontecer, você não precisa de mergulhar no Jordão. Foi o que o pastor falou. Foi para aquele tempo, para aquela época. Não precisa. O véu foi rasgado. Hoje você tem acesso direto. Quer a resposta de Deus? Quer milagre? Entra pro seu quarto, fecha a porta e ora. Né, pastor? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta e ora. Esse negócio de amuleto, isso aí é amuleto espiritual. O povo usa isso como amuleta espiritual. Entendeu? Eles precisam ver alguma coisa. Ai, meu Deus, precisam ver. Não, nada disso. Sai fora. Precisa ir pro Jordão, pegar água, pedra de Israel. Ih, esquece. Muitas igrejas, elas falam que... Quando se questionam, elas sempre falam o seguinte, pastor. Não pode usar rosa, não pode usar. O que os pastores falam nas igrejas? Por que não pode? Por que eu não posso usar rosa? Por que eu posso usar água? Por que eu não posso usar sal? Por que eu não posso usar arruda? Se tudo é criação de Deus, é a palavra que eles usam. É criação de Deus, gente. Então é só a gente consagrar a Deus, está consagrado. Está lá tem uma palavra que fala sobre isso. Consagrar o Senhor, está consagrado, né? Uma coisa assim. Então eles falam muito isso. E procede isso. O consagrar o Senhor está consagrado, mas existem coisas que são consagradas para uso próprio. Existem coisas que são consagradas ao serviço do Senhor. Não é de qualquer maneira, né? Então, não o cara que fuma maconha, ele vai lá e consagra a maconha, está consagrado ao Senhor. O cara que bebe uma cerveja, vou consagrar essa cerveja, está consagrado. Unge aqui, consagra. Consagra quem? Então, tipo assim, não é consagrado de forma estelionatária. Tudo existe uma regra, existe uma lei, existe uma doutrina, existe um sistema, e a pessoa tá preso dentro daquilo ali. Não é só a fé. Não é fé na fé. Fé na fé é loucura. É fé na palavra de Deus. Então a gente precisa observar a Bíblia e ver o que realmente precisa ser consagrado ao serviço para que o serviço tenha um culto racional. Né? O que as pessoas fazem hoje, as pessoas têm uma dificuldade. Elas fazem o culto espiritual. E o culto não é espiritual. O culto é racional. Paulo ensinou. Nosso culto é racional com manifestações espirituais. E as pessoas não estão hoje oferecendo o culto racional. As pessoas entram no lugar, são movidas pela necessidade, né? Porque a pessoa que às vezes vai à igreja, ele tem uma necessidade muito grande, afetiva, emocional, e aquele líder ali, ele toca nessa necessidade afetiva, nessa necessidade emocional, e aí aquela pessoa fica desequilibrada. Estando ela desequilibrada, entrega tudo o que ela tem. Não tem nada a ver com fé. Entendeu? É porque tocou numa parte sensível daquela pessoa. Isso é chamado na psicanálise de estelionato emocional. Por quê? Você furta, você rouba, você leva coisas que aquela pessoa tinha ali, sensibilidades, e você usa, né, do charlatanismo da fé. Inclusive isso até a década de 90 era considerado crime, inclusive, né, a brecha na lei para o Bispo Macedo ser preso, na década de 80 foi exatamente isso, charlatanismo, né, entende-se dessa forma, por quê? Você furta de forma estelionatária as necessidades emocionais daquela pessoa, e aí você começa a agir na fraqueza emocional daquela pessoa. É o que nós vemos hoje. E como que as igrejas os líderes devem agir para ensinar o povo
caminho certo. O que é necessário. O que um membro, uma pessoa que busca um local, um lugar para cultuar a Deus, quando elas encontram isso, como é que elas sabem como é que elas conseguem diferenciar se é bíblico, se não é, se é Deus, se não é, como é que elas diferenciar o poder de Deus de rituais ou costumes que não tem base bíblica? Na verdade, existe aí 2 públicos, né? É o que eu havia falado. Os que frequentam, os frequentadores de culto e os membros da igreja. E eu acredito que um bom culto doutrinário, um bom culto de estudo da palavra, eu acho que consegue fazer essa separação. Agora não adianta, o camarada que não lê Bíblia, não conhece nada de Bíblia, ele só vai para a igreja em busca de milagre, ele só vai para a igreja em busca de revelação, só vai para a igreja em busca de bens financeiros. Fica difícil até falar com um cara desse qual o lado certo para ele seguir, porque o camarada ele não vai para a igreja para poder aprender, né, da palavra. Na verdade, ele vai para a igreja por aquilo que Deus pode dar. Então, para isso, ele precisa procurar um pastor sério, um pastor que entende. E hoje, sim, tem muitos pastores, né, principalmente aqui em Queimados, pastores sérios, pastores que ensinam corretamente. Então, essas pessoas que procuram isso deveriam se aprofundar mais no assunto. Pastor, muita gente olha pelo tamanho, beleza, quantidade de membros de pessoas na igreja. Membros não, pessoas, né? Então muitas pessoas avaliam assim, essa igreja que é bonita, é grande, maravilhosa, então aqui está Deus, está o poder de Deus. E as pessoas têm que avaliar dessa maneira, pastor, essa igreja, pelo poder de estrutura que ela tem, pela quantidade de pessoas que tem, porque é isso que muita gente faz. Infelizmente as pessoas estão em busca do showman, né? Elas estão em busca daquele culto do entretenimento, daquela igreja grande, daquele bom ministério de louvor, né? Tipo assim, às vezes o cara, ele não tem conhecimento bíblico nenhum, ele é formado em marketing. Então, tipo assim, ele sabe uma maneira de fazer aquele empreendimento dar certo. Então ele tem uma grande igreja, ele tem um bom ministério de louvor, ele tem uma roupagem maneira. Ele é um marqueteiro, mas ele não tem conhecimento bíblico. Ele não está preocupado com a sua vida espiritual, com o seu casamento, não. Ele está preocupado com o seu dinheiro. Exatamente. Com a sua oferta, com aquilo que você pode entregar, e ele quer atrair para a igreja dele exatamente isso. Pessoas que tenham poder aquisitivo para contribuir, não para ele dar. Para que as pessoas venham contribuir para o empreendimento dele, para o ministério dele, para que as pessoas possam ofertar no ministério dele. Então a pessoa, quando ela procura uma igreja, primeiro ela precisa procurar um pastor sério. Precisa ver a história daquela igreja ali, como aquela igreja surgiu, de que forma que ela surgiu, né? Então aquela igreja ali precisa ter raízes. Outra coisa, aquele pastor ali, ele precisa ser uma pessoa melhor do que você. Não tem como você congregar com um cara que ele é pior do que você. Porque você está buscando no pastor uma referência de pessoa. Então, pô, esse cara precisa ser melhor do que eu, como pessoa. Esquece esse negócio de pastor. Em segundo lugar, esse pastor, ele precisa ter conhecimento bíblico para me ensinar. E aí eu vou para a área de educação da igreja. Eu preciso ver se essa igreja tem uma escola dominical, se essa igreja tem um culto de ensino, se essa igreja ela tem um discipulado. Se essa igreja não tem nada disso, eu tô fora. Só culto de poder? Exatamente. Que hoje o que falta nas igrejas é um culto de doutrina, culto da palavra, culto do ensinamento. Hoje não tem mais isso. Hoje, infelizmente, estão acabando com a escolinha bíblica dominical. Não existe mais escola bíblica dominical. Na verdade, hoje qualquer um abre uma igreja. Exatamente. E aí foi o que o pastor antes falou. Você precisa procurar saber a base desse pastor. Quem ele é. Como é a história de vida desse pastor. Aí você se enfia em qualquer igreja, não conhece a história da igreja. É por isso que tem muitas igrejas abrindo e tem muitas igrejas também fechando, porque a igreja não tem base. Aí você vai para lá, meu Deus, é essa igreja. E quando você chega, você percebe que o pastor tá pior que você. E muitas igrejas grandes tem muitos escândalos, né? Inclusive, você soube daquele... O que
morreu da bola de neve? Sim. Problema que teve, que tinha com a mulher, né? Tá tendo, o escândalo que tá tendo lá, então. E muita gente fala assim, vocês não podem expor esses escândalos pra gente. Por meio de quem meio escândalo, né? São inevitáveis. Agora, o pastor, o líder, aquele que está ali, é ele que tem que se proteger. Ele tem que evitar que isso aconteça. Não é ele querer que fulano, não fala nada não, senão você vai escandalizar a igreja. Não, você vai escandalizar os pastores. Não. É necessário que se mostre, que se fale e mostre que tem pessoas sérias que não estão concordando com aquilo. Então se você esconde... teve até um caso também que saiu no Fantástico sobre a Igreja Católica, não sei se vocês viram também, que a Igreja Católica estava escondendo por muito tempo alguns padres que estavam praticando a pedofilia, né? Então, e aí depois que a Igreja entrou no consenso e começou a revelar, a expor, mas por muito tempo, muitos ficaram escondidos, se escondem. Então, em qualquer religião, em qualquer lugar, existem escândalos, né? E tem que ser punido da forma certa. Punido se o cara tem um cargo de confiança, ele precisa ser punido porque ele está ali ensinando pessoas. Como o caso também que vocês viram que aconteceu agora da mulher que expôs o marido lá na igreja, né? E que muita gente falou que o que ela fez errado. A mulher do pastor, a mãe do pastor falou. Ele fez errado, não podia expor, todo mundo erra, todo mundo falha. E outros já falaram que foi certo, se ela não fizesse isso, ninguém ia saber, ele ia continuar ali fazendo e a igreja ia continuar sendo ali enganada, né? E a pergunta é, como diferenciar isso? Como você viver essa situação e não deixar que isso afete a sua fé também? Você vê tudo isso? Não, mas porque tem uma pessoa que já falou pra mim, não, eu tô aqui na igreja olhando pra Deus. O pastor pecou, o pastor errou, erra. Mas é como o pastor nos falou. Quando você conhece a palavra, você se torna conivente, correto? Estou dentro de uma igreja, que agora eu sei que eles roubam dinheiro. Que eles usam o dinheiro para fazer um montão de coisa errada. Eles enganam as pessoas, eles iludem, a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Sair daquele sistema. Não tem como ser conivente, né, com uma coisa dessa. E ela acaba sendo culpada também? Se ela sabe e continua no lugar? Mas ela fala, tô olhando pra Deus, não tô olhando pro homem aqui. Porque aí ela tem conhecimento da verdade, né? Então aí você pode olhar para Deus em várias esferas, em outros lugares. Não tem necessidade de você estar olhando para Deus no ambiente errado. Né? Você vai para o ambiente certo. Boa palavra. Não tem como, não tem cabimento uma coisa dessa. Hoje, não só... Mas é o que a gente falou, porque a pessoa tem medo de sair daquele sistema, porque aquele sistema botou na cabeça dela que só ali Deus está, só ali Deus funciona. É como se aquela igreja comprou a franquia do nome disso. Só ela tem. Então a pessoa fica com medo, para onde eu vou encontrar um lugar assim? Isso aí não só para pastor, tá? Os membros também, porque tem muitos membros hoje, né, pastor Anderson Santana, que hoje vive uma vida, né, completamente errônea, vive uma vida completamente fora, pelo fato de, né, essa pessoa ter o dízimo alto, né, essa pessoa ter uma boa contribuição na igreja, aquilo ali é abafado, entendeu? O pastor não coloca no banco, né, o pastor não corrige o membro. Tem um pastor amigo meu, que ele, né, foi numa missão, acho que foi em Manaus, se não me falha a memória, e o pastor Anderson Santana, quando chegou lá, ele viu a igreja boa, né, a igreja crescendo e tal, e ele foi descobrir quem, né, estava de missão, descobrir quem eram os membros da igreja, quem estava contribuindo, quem ajudava, quem era o patrocinador, quem não patrocinava. E numa dessas ele descobriu que quem financiava a igreja era um casal, e esse casal era homossexual da igreja. Era um casal que, mas tava ali, era casado, bancava, né? Era casado, né? Para toda a igreja, eles, né, viviam uma vida normal, mas ambos, né, viviam separados dentro de casa, mas na igreja era como se fosse casal. O pastor pegou e falou assim: olha, vou ter que te colocar no banco, vou ter que, né, te dar uma correção. Ah, mas aqui eu que financio a igreja. Ele, não, pô, aqui não, comigo aqui é diferente. Sabe o que ele fez? Ele pegou bateria, pegou pandeiro, pegou guitarra, pegou tudo e foi embora da igreja. Deixou a igreja sem nada.
Mas o pastor foi duro na palavra. Falou assim, ó, aqui dentro, não. Se você fazia contigo, pastor, beleza. Mas não vai ser o teu dinheiro que vai comprar isso aqui. Isso aqui tá fora. Então, hoje, o que acontece hoje, tanto para os pastores, tanto para os membros... Mas aí você também não proibindo a pessoa de dar oferta? Ela não pode dar oferta por ser homossexual? Não. E eles ocupavam um cargo na igreja. Ah, tinha um cargo. Tinha um cargo na igreja. E quando o pastor chegou, a primeira coisa que ele fez foi tirar o cargo. Falou, não dá para continuar ele não, mas eu financio a igreja, eu oferto na igreja. Então ele achou que a oferta dele podia encobrir o pecado dele. E o pastor, não, aqui não. Se você quiser, você pode, né, ficar um tempo aí, né, até você se encontrar e tal. Ele, não, quero ir embora e eu vou pegar tudo que é meu. É eu que montei a igreja. E pegou e levou tudo. Pastor Anderson, tem muita... Você está falando dos homossexuais. Não sei se vocês viram aquele debate. Tem pastores homossexuais e igreja para homossexuais. Sim. Chama de igreja contemporânea, né? Inclusive, igrejas históricas também, né? Existe a igreja anglicana, aqui no Brasil também. A igreja anglicana é a principal igreja da Inglaterra, a igreja onde casou o príncipe Charles com a princesa Diane. Então, é uma igreja conhecida mundialmente, né, criada pelo rei Henrique VIII, a igreja milenária, uma igreja histórica. E no Brasil existe essa igreja anglicana, e agora esse ano passado, ordenou o primeiro bispo homossexual, né, da igreja considerada protestante. Então isso está meio que invadindo, né, as igrejas evangélicas de um modo geral, de forma que a pós-modernidade tem tomado todos os espaços da igreja. As pessoas têm esquecido muito a questão da Bíblia e têm olhado assim, para a esfera mundial, para a pós-modernidade, para essa cultura que tem que ser uma cultura inclusiva, e se você não recebe essa determinada pessoa no seio da membresia, você é visto como uma pessoa intolerante, todas essas coisas, mas aí... O que a sociedade precisa entender que a igreja ela é um sistema, como qualquer outro sistema. E dentro de um sistema existem 3 pontos: leis, normas e regras. Então a igreja ela tem leis, ela tem normas e ela tem regras. E uma das regras é a seguinte: a pessoa viver da forma que condiz às regras daquele sistema. Se a pessoa não vive da forma que condiz as regras daquele sistema, a pessoa não pode fazer parte daquele sistema ali. Então é uma questão de adaptação. A pessoa pode ter a vida que ela quiser, viver a vida que ela quiser. Nós amamos todas as pessoas unilateralmente, né? Cada um toma conta da sua vida, mas ser membro de um determinado sistema, você precisa se comportar como aquele sistema exige que você se comporte. Mas, infelizmente, na realidade não é assim. Se você tem dinheiro, se você goza de um poder aquisitivo, né? Se eu falo até que na esfera municipal, você vai viver da forma que você quiser e você vai ter um tratamento diferenciado. Porque você exerce uma condição abastarda diferente dos demais. Então, não era para existir isso na igreja, mas, infelizmente, existe. Você vai ocupar, independente da sua condição, né? Moral, você vai ocupar os melhores cargos, você vai ser recebido com as maiores pompas, porque você tem dinheiro. E o pastor ele vai te tratar bem, porque ele quer que você esteja no seio ali daquele ministério. Pra gente finalizar o misticismo, vocês dois, vamos lá, pastor, você é a favor ou contra o misticismo dentro da igreja? Pontos de contato. Então, depende do ponto de contato. Mas... eu sou contra alguns pontos de contato, como uso de rosas, como uso de lenços, arruda. Isso eu sou contra. Estou contra ou a favor? Contra todos os. No evangelho não precisa disso, o evangelho é puro e simples. Lembrando que são 2 pastores, cada um tem uma opinião, gente. Então ninguém é obrigado a concordar, né? Por isso que é um debate. Cada um tem a sua ideia e sua opinião. Pastor Anderson, quanto mais eu dou na igreja, mais eu serei abençoado? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a viúva... Mas eles usam a palavra, diz que quem planta mais, colhe mais. E aí? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a viúva... ela deu a melhor moeda que existia na época. A melhor moeda hoje é 5 centavos. 1 centavo não existe mais.
É como se a viúva tivesse pego uma moeda de 5 centavos e entregado lá no gasofilácio, né? Hoje é salva, né? Mas entregado lá no gasofilácio. Ou seja, foi o menor valor financeiro, mas foi a maior oferta. Oferta não tem nada a ver com valor, com dinheiro. Oferta é entrega. Tem a ver com o coração, né? Então, se você entregar de forma deliberada, de forma voluntária, com alegria e singeleza de coração, essa vai ser a sua maior oferta. Não é o valor monetário da oferta. Hoje as pessoas entendem o contrário. A pessoa, de repente, ela deu um valor monetário, mas ela deu um valor monetário que não vai fazer diferença na vida dela, ela dá aquele valor ali para mostrar para o outro que ele está dando mais, que ele pode dar mais, que ele tem o domínio naquele ofertório ali, e quando a oferta não tem nada a ver com isso, que a ponta do que a mão direita faz, a esquerda não pode fazer. Então a oferta às vezes vai ser a menor moeda, o menor valor monetário, porém vai ser uma entrega deliberada, uma entrega alegre, com singeleza de coração. Essa é a oferta da viúva, a melhor oferta. Eu tinha, semana retrasada, aconteceu um fato comigo, que eu não tinha dinheiro, eu tinha R$10 no bolso. Era o que eu tinha, 10. Eu ofertei na vida de um desconhecido. Ele, que isso, rapaz, precisa não? Eu falei, rapaz, é o que eu tenho, tô te ofertando. Creio que Deus pode me abençoar. Não passou 40 minutos. Um amigo ofertou 200 na minha vida. Falei, Germa, pra você, te ofertando 200. Então a oferta, ela não está relacionada a valor, né? Em si, a intenção do teu coração. Pastor, por que existem pessoas pobres na igreja? Se o pastor diz para ela, tem como um dizimista ser pobre? Sim ou não? Primeira pergunta. Malaquias 3:10 que eles usam: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, até que não haja lugar para recolher. Por que as pessoas dão dízimo e não têm essas bênçãos sem medida? Onde está o erro? Nessa palavra, na igreja, no pastor, a pessoa que não deu o dízimo correto? Quem dá o dízimo sempre vai ter bênção, vai ser rico? Não. Nem sempre. É o que eu falei, a vontade de Deus, ela é soberana. Então, às vezes, Deus quer que você enfrente esse momento. Por exemplo, tiro por mim. Eu não sou rico, mas entrego meu dízimo. Mas graças a Deus, Deus não me deixa faltar nada. Entendeu? Eu não sou um cara que tenho riquezas, mas entrego meu dízimo. Né? Faço com mandamento bíblico. Eu entrego, eu oferto, eu semeio. Então, nem sempre vai ser o que Deus quer para mim. Então, respondendo a pergunta do senhor, vai ter sim pessoas pobres, com certeza vai ter. Vai ter pessoas que não vai ter uma rentabilidade maior, só que as coisas funcionam o seguinte... Mas os pastores usam essa palavra para conscientizar as pessoas a devolverem o dízimo, colocando na cabeça delas que se elas devolverem, né, elas vão ter bênção sem medida. E a pessoa vai, começa a dar e começa a cobrar isso. Porque então não seria a falta, pastor, não seria um erro a forma que está se ensinando, porque você coloca uma falsa esperança na pessoa, ou então fala para a pessoa, você dá se você quiser, não vou garantir que Deus vai te abençoar, não fique esperando nada, você vai dar porque você ama, porque você é grato, porque você está agradecendo. Mas quais são as bênçãos? Eu considero um cara próspero, que é diferente de riqueza. Eu considero um cara próspero, eu me considero um lar, graças a Deus, eu tenho um lar abençoado. Só que eu acho que isso parte de muitos princípios. Um exemplo, a pessoa pobre. Por que ela está pobre? Por qual motivo? Ela está entregando dízimo, mas continua pobre. Mas ela estudou? Ela prestou algum concurso? Porque às vezes a gente quer cobrar a Deus algo que é com a gente mesmo. Então não tem como eu cobrar a Deus uma faculdade se eu não estou estudando. Não tem como eu cobrar a Deus um concurso público se eu não me preparei para tal concurso. Então, infelizmente, você quer que o dinheiro vai cair do céu? Não vai cair do céu. Você tem que estar preparado para isso também. Eu acho que exige de todos nós, né, pastor Anderson? Um preparo, tem todo um preparo. Eu quero ser rico, mas o que você está fazendo para ser rico? Só está entregando o teu dízimo, só está entregando a tua oferta e está esperando cair do céu? Não, do céu só vai cair chuva.
Entendeu? Deus vai te dar os meios, vai te dar as condições. Você tem que trabalhar, você tem que botar o currículo, você tem que prestar um concurso, né? Se você é empresário e Deus colocou um projeto no teu coração, você tem que fazer esse projeto ir para frente, esse projeto crescer. Só que você só quer cobrar de Deus, cobrar de Deus, cobrar de Deus e fica em casa deitado, sentado, quer acordar meio-dia, não quer fazer nada para ninguém. Infelizmente a tua vida não vai andar e a culpa não vai ser de Deus. E a culpa não vai ser do teu dízimo que você vai estar dando, a culpa não é da oferta. A culpa é sua que não está fazendo por onde. Eu penso assim. Estou antes. Primeiro, Gelson, a gente precisa observar que a entrega monetária do Antigo Testamento é diferente da entrega monetária do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento existia uma obrigatoriedade porque as pessoas abandonaram o templo e o profeta exigiu um recurso mínimo para que elas retornassem ao templo, e isso era uma obrigação. É o caso desde Malaquias. Obrigação, inclusive, era exclusivo, né? Os 10% era uma necessidade, tinha que se dar de forma obrigatória, você querendo dar ou não. Se você não desse, você estaria em desobediência segundo a lei. Na graça, Paulo ensina que a oferta deve ser deliberada e com alegria. Então, tipo assim, se você for entregar por obrigação, Deus já não recebe. Eu tenho que dar o meu dízimo. Se eu não der o dízimo, Deus vai me amaldiçoar. Se eu não der o dízimo, eu vou ficar uma pessoa miserável. Então Deus já não vai receber. Esse dízimo Deus já não recebe, entendeu? A oferta no Novo Testamento, ela é tão excludente da adoração que se a pessoa estiver sem falar com a outra, Deus não recebe, entendeu? Tipo assim, eu estou de mal com meu irmão, Deus não vai receber aquela oferta. Posso até colocar o valor monetário, mas vai ser como Deus não vai receber, porque no Novo Testamento é uma entrega, né, de coração, e não existe um valor definido no Novo Testamento. As pessoas vão lá no Antigo Testamento, pegam a ideia do dízimo, trazem para o Novo Testamento, porque na grande realidade os pastores, eles não querem perder essa contribuição mensal, né, do Antigo Testamento. É melhor pouco do que nada, né? Acho que é isso que pesa na cabeça deles, mas na grande realidade não existe um texto para dízimo, para 10% no Novo Testamento. Qual é a oferta bíblica do Novo Testamento? É o que Paulo ensinou. Entregar com alegria e singeleza de coração. Está na Bíblia, mas os pastores nunca vão abrir mão dos 10%. Se pregarem isso, eles vão perder muita coisa. Ou ganhariam mais, né? Com Deus, sim. Ou até as pessoas que estão pregando o evangelho de verdade, o evangelho verdadeiro, expondo a verdade. Você vai entregar essas pessoas que entregariam 20%. Eu posso estipular, pastor, por lá na igreja? Gente, tem envelope aqui. Você que vai dar R$1.000, 500, 100, pega aqui agora. Você que vai dar oferta 50. É o balcão da fé, né? Isso aí é quem Paulo dá mais. estimulou, não? Não existe. A oferta não existe um número. Um valor específico. Não existe um valor específico. É o que você tiver a vontade de dar, não é isso? Isso é um balcão da fé, né? Você tá com seu filho doente. Você tem lá o dinheiro do dízimo. O que é que você vai fazer? Você vai comprar o remédio ou você vai dar o dízimo? Não, o pastor falou que se der o dízimo, uma loucura, né? Não, se não desce. Você tá com o dinheiro do dízimo, o que você vai fazer? Se a própria igreja, ela deveria ter o dízimo para suprir o remédio. Ela deveria ter o dízimo para suprir a comida, né? Daquela comunidade, comunidade, para ajudar. É para isso, não é para o pastor andar de carro blindado, almoçar, jantar no varandão, não é nada disso. O dízimo é para os domésticos na fé, depois para os não crentes. Não além de atender aquele sistema ali, precisa atender a comunidade. Dízimo é para isso. Então você está em casa do seu filho doente, você está com o dinheiro do dízimo ali, supostamente com o dinheiro do dízimo. O que você vai fazer? Vai comprar remédio para o seu filho ou vai dar o dízimo? Você vai comprar o remédio do seu filho, né? Até mesmo porque se você não... Antes, pastor, não ficar... Até mesmo porque se você não... ficar com raiva... mandando uma pessoa mexer no dízimo. Até mesmo se a pessoa não comprou o remédio do filho, está pecando contra Deus. É um pecado contra Deus, porque você precisa primeiro cuidar da sua casa, primeiro dos seus. Então Deus não vai condenar essa pessoa? Evidentemente. Tem um missionário aí que pregou que se você não der o dízimo, inferno você vai. Porque você se enquadra no Apocalipse, os ladrões não herdarão o reino dos céus. O povo tá meio... Tá sinistro. Então, o presídio, porque no islamismo, né?
não sei se vocês conhecem um pouquinho, lá eu acredito que tem aquelas mansões de lá que eles pregam lá, né? Que se você, de repente, não se morre, a pessoa não possa dar dízimo no Novo Testamento. Ele pode dar até mais do que o dízimo. Ele pode dar 20, não só 20%, 30%, 50%. Fazem igual o dono da Colgate, que dava 90% e ficava com 10%. Então, tipo assim, ele pode dar. O pecado, o erro, é quando eu me torno obrigação, estelionato da fé. Entendeu? Quando eu uso isso para arrancar dinheiro daquele que não tem. Né? E digo que se ele não der, ele vai para o inferno. O grande pecado. Quais são os 5 pilares que as igrejas, as seitas usam para dominar o povo? Vou falar uma delas. Trabalhar em cima da necessidade. É uma delas, né? Que é você oprimir, você, tipo, necessidade e também ameaça. Não só das seitas, né? Mas todo líder tirano, né? Uma tirania... Lobo devoradores, né? Uma tirania, né? Ou o próprio comunismo, ele trabalha em cima de quê? Ele vai trabalhar em cima da necessidade das pessoas. Todo governo que é comunista, que é um governo tirano, o que ele faz? Ele deixa o povo viver numa pobreza extensa, numa pobreza terrível, e depois que o povo está cansado de viver naquela pobreza, o que aquele governo tirano faz? Dá um recurso, dá um Bolsa Família, dá alguma coisa, e a pessoa, o governo é bom, o governo está matando a minha fome, está me dando dinheiro para eu poder comprar comida. Mas antes daquele dinheiro chegar, aquele governo tirano, aquele governo que é um governo terrível, o que ele está fazendo? Está fazendo aquele povo viver de forma miserável, fazendo aquela pessoa viver na fome e vai trabalhando em cima das necessidades básicas daquela pessoa. É o que eu sempre falo, você nunca pode dialogar ou combinar uma coisa em cima da necessidade que você está vivendo. Porque se você combinar alguma coisa em cima da sua necessidade, você não vai ter uma visão clara das coisas. Então, é o que as seitas e algumas igrejas usam. Trabalham em cima da necessidade das pessoas. Usam as fraquezas das pessoas. Trabalham em cima de sonhos que não são sonhos, que são delírios. Então, existe uma dezena de artefatos aí que as seitas vão usar trabalhando em cima da necessidade. Pastor, a gente está chegando ao fim, mas queremos falar sobre a conclusão, né? Como que a teologia sadia pode ajudar a combater essas crenças das igrejas? Primeiro que a palavra teologia é uma junção de duas palavras, teodeologia, estudo sobre Deus. Se tratando de estudo, as pessoas têm um preconceito, porque hoje elas falam que a letra mata, baseado num texto do Antigo Testamento, que a lei de Moisés matava, então eles acham que o conhecimento pode esfriar essas pessoas. Nós sofremos primeiro um preconceito de estabelecer o ensino na igreja, a teologia. As pessoas não querem, já te olham de uma forma preconceituosa, porque as pessoas não querem sair daquele trono da ignorância. Até porque se você ensinar as pessoas, elas vão entender o que está errado e o que está certo na igreja. A teologia, na grande realidade, ela resolveria todos esses problemas que são as conformidades da ignorância. Então, a partir do momento que você passa a conhecer, você não está preso mais naquela fala do pastor, naquela fala daquela denominação, e você passa a olhar para a Bíblia sem as lentes. Né? Porque quando o cristão vai ler a Bíblia, o cristão moderno vai ler a Bíblia, ele lê a Bíblia com as lentes daquele sistema, com as lentes daquele pastor. Então, quando ele começa a conhecer a Bíblia de forma teológica, ele passa a ler a Bíblia sem as lentes daquela denominação. É o famoso examinar, né? Sem a lente daquele sistema. Então, ele passa a entender realmente o que a Bíblia está dizendo, o que aquele sistema está falando. Ele fala, esse sistema aqui não está falando o que a Bíblia está falando. Existe hoje no Brasil uma coisa que se parece com a Bíblia, lembra a Bíblia, mas não é a Bíblia. Né? Parece com a Bíblia, lembra a Bíblia, mas não é a Bíblia. Então a teologia com certeza resolveria todos esses problemas que são as conformidades da ignorância. Pastor, como que um pastor deve agir quando percebe que sua congregação está inclinada ao misticismo? Como ele deve agir? Primeiro ponto, ele é o pastor, né? Então tem alguma coisa errada. Está partindo dele. Ou não? Se ele é o pastor.
Na verdade, é ele que tem que se examinar, né? Ele que tem que se corrigir. Tem como que ele vai cobrar do membro se ele que é o pastor da igreja? Ele que tem que se corrigir. O primeiro ponto aqui de partida é ele se olhar no espelho. É ele se corrigir, né, pastor? Verdade. É o primeiro ponto. Verdade. O misticismo, isso tudo pode levar a pessoa ao inferno também? Assim, eu acredito que sim, pelo fato que ela tira a soberania de Deus. Então, tipo assim, ela passa a crer em coisas. Ou seja, se hoje não tiver um copo aqui, eu Deus não desanimado. Cadê Deus agora? Poxa. Se hoje o pastor o pastor na televisão falou com o cara assim, o cara falou assim, pastor, não tem uma água aqui. Eu só tenho uma garrafa de cachaça. Pode ir. O pastor falou da igreja. Pega a cachaça, vou consagrar. Acho que o maior problema é quando você transfere ou quando você depende de algo para poder adorar a Deus. Cara, isso é ignorância, né, pastor? Demais. Não aguento isso não, mano. De verdade. Então você só consegue adorar a Deus se tiver uma arca da aliança. Você só entende que a manifestação de Deus... eu tiro por mim. Eu, quando era mais novo, eu fiz uma campanha e essa campanha viralizou na internet. Milhões e milhões de pessoas me bateram com força porque antes eu não tinha entendimento. Foi o que o pastor antes falou. E depois, né, fui pesquisar mais a fundo, né, fui estudar mais a fundo e vi que o que eu fiz foi coisa de doido, coisa de maluco. O que eu fiz, eu falo, eu já cometi esse erro, não posso falar que eu não cometi. Então, já cometi esse erro. Então, hoje você vê nas igrejas que a pessoa só sente a presença de Deus. Um exemplo, pega isso aqui, faz isso, que você vai sentir a presença de Deus. Então, a partir daí... Toca no manto, toca nisso. Exatamente. Então, a partir daí eles começam... É daí que entrou as imagens, né? Por exemplo, se você tem uma imagem de Nossa Senhora, você tem uma imagem de Jesus Cristo, você acha que aquela imagem ali de Jesus Cristo que vai trazer o milagre para tua casa, que vai restaurar... Não, na verdade, não é nada disso. Então, a partir daí, o povo passa a adorar mais a imagem, que é o famoso o ponto de contato. Uma pessoa depende daquilo para poder adorar a Deus. Um exemplo, campanha da Portas Abertas. Se não tiver a chave lá, a porta não abriu. Então, se não passar pelo corredor da porta... Exatamente. Isso aí não tem como. Isso aí, infelizmente, a pessoa acredita que só consegue ter uma adoração a Deus se ela tem algo para tocar. Então ela não tem mais aquela... Ela não enxerga mais Deus assim. Ela na verdade, ela enxerga por vista. E nós não andamos por vista. Se eu não tomar 7 banhos de Naamã, né? De Naamã, mergulhar, jogar 10 baldes de água na cabeça, 7 baldes de água na cabeça, então você purificado da lepra. Isso, nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé. Então precisamos entender isso aqui. Que nós não andamos por vista. Que não vai ser um copo com água. Não vai ser o manto que está lá na frente vermelho para você encostar. Não vai ser a imagem. Não vai ser nada disso que vai te liberar a cura. Vai ser a tua fé. Você precisa crer que Deus ele é fiel para mudar a tua história. Você precisa crer que Deus é fiel para te tirar da depressão. Você precisa crer que Deus é fiel para te tirar do fundo do poço. Não vai ser uma rosa que vai te tirar que vai trazer o teu amor. Não vai ser nada disso. Pastores, queria que vocês deixassem uma mensagem final para os cristãos que querem viver uma fé verdadeira e bíblica. E um conselho também para as pessoas que acham que só se elas derem uma maior quantidade de dinheiro dentro de uma igreja ou fazerem uma campanha com envelope, que elas serão abençoadas. Então, uma mensagem final para os cristãos que querem viver uma fé verdadeira e bíblica. E como que eles fazem também para encontrarem vocês, caso eles queiram conversar, tirar dúvidas e aprender um pouco mais. Gelson, primeiro meu conselho é que procure uma igreja séria. Geralmente a igreja séria não tem muitos membros, né? Então procure uma igreja que tenha um certo equilíbrio. E o segundo lugar, para se ter uma fé firme, se você ler 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia em um ano. Leia a Bíblia. Aproveita que o ano está começando. Leia 3 capítulos por dia, que você vai ler a Bíblia em um ano. Não existe diabo,
ou manifestações místicas que derrubem um crente que conheça a palavra, entendeu? Então o que está faltando é conhecimento. Vivemos uma época de analfabetismo bíblico e espiritual. E o meu Instagram é mestre_Anderson Santana. Mestre_Anderson Santana. Desde já eu quero agradecer a audiência aí da nossa grande massa, agradecer a você, Joel Etienne, nosso chat. Quero mandar um abraço aí para minha esposa e que Deus abençoe poderosamente. Uma boa noite, muito obrigado aí. Não se esquece que tem um desafio do pastor que vai sentar contigo aí, que ele quer falar sobre isso mais. Tá bom. Tem uma outra pessoa que também quer fazer um debate contigo aí. É uma ex-evangélica. Ela é umbandista. Ela quer sentar aí também para debater, falar à luz do que ela acha, ela vai até prever o futuro. E aí, você acredita nisso? Vamos conversar aqui. Pipoca não. Ela vai prever o futuro do pastor, hein? Pastor, tô prevendo que você... Bem ligado. Deixa uma mensagem então para as pessoas que estão querendo viver uma fé verdadeira bíblica e falando sobre isso também. Tem que pagar para ter bênção ou não? Então, primeiro quero agradecer aí, Joelso, pela essa audiência, agradecer a todo o público. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 18 e 19. Você vai ver Simão, um mago, ele era vidente, né? E quando ele viu as manifestações de Deus, né, as manifestações do Espírito Santo, ele no versículo número 18, quando Simão viu que pelas imposições das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Ele ofereceu dinheiro na intenção de comprar a manifestação do Espírito Santo. Os apóstolos, bastante dureza, disse: a manifestação do Espírito Santo não se compra com seu dinheiro. Então, se você está pensando que com seu dinheiro você vai comprar sua salvação, com seu dinheiro você vai comprar o seu milagre, você já pode guardar seu dinheiro, investe em outra coisa, né? Guarda o seu dinheiro, porque Deus não precisa do teu dinheiro. Essa é a realidade. Deus não precisa do teu dinheiro. E a segunda coisa é que você precisa parar de querer ir para a igreja, só atrás de profecia. A maior profecia é a Bíblia. Então, se você quer ter uma fé estruturada, foi o que o pastor Anderson disse, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai se dedicar, né, pastor? Então, para com esse negócio de querer só ir para a igreja atrás de profecia, aquilo que o profeta pode te entregar, né, por conta da fase que você está vivendo. Agora, se você quer realmente uma profecia, vai para a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Porque ali está a maior profecia. Pronto, acabou. Então, se você quer ter uma fé sólida, eu te aconselho a ler a Bíblia. Então, esse é o meu recado final. Perfeito. Galera, chegamos ao fim do nosso debate aqui. Espero que você tenha entendido, ajudado você. Vai ficar no YouTube aí o programa para você ver e rever quantas vezes quiser, né? Então, se você quer, também compartilhe com as pessoas aí para que elas possam conhecer e entender. E se você tiver mais dúvida a respeito desse tema, pode mandar pergunta aqui nos comentários, que eu vou enviar para os pastores para que eles possam responder para você na caixinha lá, tá? Qualquer dúvida é só enviar para a gente. Então, chegamos ao fim desse programa. Segunda-feira que vem estaremos de volta com outro tema, com outro debate para você. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá.